Boa noite, companheiros, companheiras. Que Jesus nos ilumine no estudo de hoje, para que possamos sair daqui mais sábios, com nossos corações mais confortados, com nossas almas mais leves. Eu procuro sempre trazer o Evangelho de Cristo para o nosso cotidiano. Então, Jesus vem dizendo ali para os discípulos, está dizendo para nós hoje. Muitas das vezes a gente pensa, Jesus falava para os discípulos 2000 anos atrás. Ele falou, perdoa o vosso inimigo. Também falou, foi para Pedro. Eu não tenho que perdoar ninguém. Engano nosso, né? A palavra dele é eterna. Para nós hoje. Então, nosso objetivo é esse, é trazer a doutrina para o nosso dia a dia, para dentro dos nossos lares e onde quer que estejamos. Dando prosseguimento aos estudos com o tema A Vida e a Morte, no Livro dos Espíritos, para relembrar, quando nós paramos na questão 71, Allan Kardec pergunta: o que é o princípio vital? Os espíritos respondem: é a força motriz e o agente responsável pela vida orgânica e material. Ele anima todos os seres vivos, homens, animais e plantas. Muito bem. Já sabemos o que é e qual a função desse princípio. Ainda vamos falar sobre ele um pouco aqui para frente. Já na questão de número 72, Kardec continua perguntando: qual a fonte da inteligência? Os espíritos respondem: inteligência universal, ou seja, Deus. Ele é a fonte. O espírito já foi criado por Deus, inteligente, já com esse atributo? Ou a inteligência é mais uma das virtudes que o ser humano precisa conquistar com seu esforço, com sua evolução? Está aí a pergunta. Ele é inteligência ou é mais uma virtude? Um atributo ou uma virtude? O que você acha, Gustavo? É um atributo, na minha Uma centelha desse atributo. Princípio inteligente, que é a forma do espírito. Vamos falar muito sobre isso. Então vamos ver qual a resposta dos espíritos. Eles dizem que a inteligência é universal. Aí eu entendo que tudo que conhecemos e que desconhecemos em nosso planeta e nos outros estão em desenvolvimento. Acredito eu, tá? Com minhas reflexões, que fui criado pelo nosso Pai Celestial e a inteligência suprema. Nós já sabemos disso. Nós, sendo filhos de Deus, trazendo conosco uma centelha dessa inteligente. Não tem um ditado, filho de peixe, peixinho, não é? E Jesus vai mais profundo nessa questão. Ele diz que nós somos deuses. Deus é luz. Isso também já sabemos. Certa vez, Jesus, em uma de suas pregações, disse para seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Somos pequenas centelhas de luzes esparramadas no universo. Contam que um espírito, no plano espiritual, perguntou para um outro: o que são aqueles montes?
pontos de luzes lá na Terra. Aí o Espírito respondeu para ele: são os templos, as igrejas e as fraternidades. Isso conforta tanta gente, né? Então essa luz aqui que está brilhando lá, estão nos vendo. Está confirmando aí que Jesus diz que somos luzes, né? Mas às vezes a gente pensa assim: eu sou cheio de falhas, cometo ainda muitos erros, eu sou um caso perdido, para mim não tem mais jeito. Mas para Deus eu sou um diamante precisando ser lapidado, me lavar de toda essa lama na qual eu me aprofundei, no que seja o orgulho, a vaidade, a maledicência. Aos pouquinhos, né, a gente vai se lapidando. Já aprendemos que a fórmula do Espírito e o princípio inteligente, cabendo a ele com esforço, com dedicação, desenvolver-se para o seu crescimento moral, intelectual e espiritual. A nossa inteligência precisa ser trabalhada. Você diz que somos atributo. Centelhas em inglês. Precisa ser desenvolvida. Então podemos compreender que o Espírito, ao ser criado, ele não recebe esse ou aquele volume de inteligência. Ele recebe o necessário para ser desenvolvido. O mesmo acontece com a caridade, com a vontade de perdoar, com a vontade de ser um tarefeiro na fraternidade espírita. E a gente vai trabalhando, né? Com amor, com dedicação, vai crescendo na igreja. E essa vontade vem no ser humano, no espírito, porque Deus o criou para ser bom, para ser feliz, para doar. Nós não precisamos nos preocupar em ser amados, precisamos sim nos preocupar em amar. Aí eu pergunto, por quê? Ser amado é tão gostoso. Por que nos preocupar em amar? Que é dando e se recebe. Francisco de Assis. Se eu amo, com certeza serei amado. Se eu perdoo, com certeza serei perdoado. Mas tem gente que ama e não é correspondido. Pode até não ser por aquela, por aquele, mas é pelo outro. E se não for por nenhum, é por Jesus. E aí? Vamos reclamar de quê? O conceito de inteligência para Miramês, atributo divino, a inteligência é a própria essência de Deus, eminente em todo o universo. Evolução progressiva. O princípio inteligente, que é o espírito quando foi criado por Deus, evolui ao longo das eras. Reencarnado ou desencarnado, em qualquer situação, ele está evoluindo. Então aqui no plano espiritual, seja ele qual for, que seja no umbral, ainda estamos evoluindo. Nascemos para crescer. Ele parte do reino mineral, passa pelo reino vegetal, chegando no reino animal, cuja inteligência é o instinto.
até alcançar o reino nominal, onde ganha a capacidade de discernir, ou seja, diferenciar o bem do mal, e adquire consciência. Um ser pensante, o humano, começando a desenvolver sua inteligência. Eu coloquei uma observação entre a inteligência do homem e o instinto animal. Uma observação assim, meia é lógica, mas para a gente ir aprofundando mais no estudo. Você acha que o cavalo, com a força que tem, se ele fosse inteligente, ele estaria trabalhando para o homem, puxando carroça? Acho que não, né? Estava colocando nós para trabalhar para ele. A inteligência é um atributo do homem. Olha essa frase. Estamos mergulhados em Deus e Deus está mergulhado em nós, como os peixes no oceano. Isso é lindo, né? Estamos mergulhados em Deus, como Deus está mergulhado em nós. Cada célula, cada poro do nosso corpo, cada fio de cabelo, Deus está em nós. Ele é parte de nós e nós somos parte dele. Assim a gente consegue compreender a frase de Jesus dita para seus discípulos: eu estou no Pai, assim como o Pai está em mim. E continua Jesus dizendo: eu e o Pai somos apenas um. Em quê? Um no mesmo pensamento, nos mesmos desejos, nas mesmas vontades, vivendo no único amor, o amor verdadeiro que cuida, que protege, que ampara, que acolhe, que ama. Boa noite. Muitas das vezes não conseguimos enxergar, perceber a presença de Deus em nós. Nos falta inteligência. Não, não falta. É que estamos enxergando só com os olhos da carne. E aí ficamos encantados com a beleza da matéria. Encanta nossos olhos, né? Nos deixa maravilhados. Nos fascina, nos impedindo de ver com o coração, com o sentimento, nos tornando insensíveis. Esse é um encanto com a beleza da matéria. Eu não vou ter tempo, eu não vou lembrar das belezas, né, do céu. É o carro importado da garagem, é a casa mais bonita da rua, é meu filho estudando na melhor escola. Aí a vaidade toma conta do coração da gente. Então, quando eu era jovem, muito tempo, né? Quase menino, realizei meu sonho. O sonho de comprar a minha primeira motocicleta. E fiz. Sonho realizado. Estava eu na garagem da meu filho ali, que sabe que eu adoro moto até hoje. Então, estava eu ali na garagem, passando ali uma cera, pretinho nos pneus, já casado, casei muito novo, felizmente, foi bom para mim o casamento, tenho 3 filhos, são luzes na minha vida. De repente chega um amigo
me vendo com aquele cuidado todo, com a moto, diz assim: você gosta muito dessa moto, né, Ricardo? Respondi para ele: sim, eu amo. Eu amo. Ele ficou sério e falou para mim: não, você não ama, você gosta. Amar, você ama ele. Voltou com meu filhinho do lado, 2 aninhos brincando. Tem que amar a Deus, o outro, não o material. Gostar, cuidar do que você tem, é preciso. Amar jamais. Por quê? Vamos ver? Aceitei aquelas palavras como um alerta, um despertar, e percebi que posso gostar sim daquilo que é material, mas amar quem se próximo. Pedido do Cristo: amando o próximo como a ti mesmo. E daí para cá eu comecei a fazer uso da inteligência e trabalhar o desapego. Percebi que conquistei mais paz, mais tranquilidade. Já não me preocupava tanto com a moto na garagem, o ladrão entrava lá e roubava. Gostar é bom, é prazeroso, mas amar é muito mais gostoso. Será que ela me ama? Vou preocupar com isso. Para quê? Deixa eu fazer o que mais me agrada, o que mais é necessário. Deixa eu amá-la primeiro. Quero gostar de mim. Então vai uma dica. Ao chegar em sua casa, abraça o seu ente querido e diz para ele: eu te amo. É muito. Eu trago aqui uma lição do Fonte Viva que vai nos auxiliar no estudo de hoje. É a lição de número 105, com o título Sois a Luz. Quem disse foi Jesus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles que em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito, sem sacrifício, é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-lo, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre.
E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Então, meu irmão, se a sua luz já brilha, ilumina o caminho do teu irmão. E Jesus agradece. E eu agradeço a oportunidade de trabalho e a paciência de vocês de ouvir. Jesus continua nos iluminando.